Fala pessoal, Paulo Borges na área, como vocês estão? Hoje eu vou compartilhar com vocês como que foi a minha preparação de um mês para a gravação do show do Murilo Augustus ao vivo no Sesc Sorocaba. Vou falar desde o repertório, os timbres, as guitarras que eu escolhi, os equipamentos, os bastidores, os ensaios, curiosidades que rolou por trás desse trabalho lindo, beleza? Então vem comigo. Esse show foi muito especial de fazer, pois o Murilo ele tem um trabalho muito lindo, né, voltado ao folk, ao country, ao blues, essa sonoridade que a guitarra é muito predominante. Então foi muito gratificante poder participar desse trabalho, somar com as linhas de guitarra. O Murilo sempre me deixou muito à vontade para criar, para colocar a minha personalidade, a minha identidade. E é lógico que eu vou mostrar aqui para vocês aqui alguns detalhes, né, que tem por trás, porque a gente que está acompanhando, né, fazendo esse trabalho de guitarrista, de instrumentista, nós temos também que ter muito cuidado quando nós vamos colocar, né, a nossa linha de guitarra, a nossa identidade, a nossa personalidade no trabalho do artista. A ideia é somar, não a gente sobressair, né? Como a guitarra é muito predominante, né, no som do Murilo, eu vou mostrar aqui para vocês as texturas, os arranjos que eu criei, o que eu deixei seguindo as ideias da gravação original. Então vai ser bem legal que você vai ter todo esse contexto para entender como foi essa preparação aí de um mês. Tudo que ele tinha era um cigarro filado ali no parapeito, pra tragar a indiferença de quem dizia que ele não tem jeito. Antes de mais nada, né, esse show a gente já sabia que ia rolar, tá bom, no Sesc. E a gente já queria fazer esse registro, né? Fazer essa gravação. E nós já estávamos tocando esse repertório há mais ou menos 1 ano e meio quase, 1 ano e 3 meses, vai, para ser um pouquinho mais exato. Então já estava com o Murilo 1 ano e 3 meses e estávamos rodando, fazendo essa turnê com esse repertório, tá? Que foi tocado no show. É lógico, né, que teve ensaio também, teve toda essa preparação, mas é muito legal deixar isso aqui registrado, porque assim, por mais que nós estávamos já ali há quase 1 ano e meio tocando esse repertório, mesmo assim eu me preocupei em fazer o meu melhor, entregar um trabalho bonito, né? Até porque, além da gente ter também esse respeito, esse cuidado ali com a música do artista, né? Também para a minha imagem como instrumentista é muito importante a gente fazer um trabalho bem feito, então eu levo isso muito a sério. Então, apesar de ter esse repertório na mão, já tá tocando ao vivo nos festivais, né, nos Sescs, vários shows que fizemos com esse repertório, mesmo assim eu me senti assim no dever, né, como profissional, de estar fazendo uma preparação para estar fazendo essa gravação aí e entregar o meu melhor. No show nós tocamos 17 músicas, eu ajudei o Murilo a montar o repertório, então eu gosto muito dessa parte de organizar o repertório, pensar numa sequência pro show, que cria contraste, que conte uma história, e sinceramente eu acho que eu tenho uma facilidade ali de montar e gosto também de fazer isso, a sequência, a organização das músicas, né? Pensando nessas nuances, como que o público vai receber, meio que ter uma história mesmo, né? Acho que por ter também tocado muito tempo em igreja, em outros projetos, então a gente vai tendo uma visão ampla ali do que funciona, o que seria legal, criar uma dinâmica, né? Uma surpresa no show. Então acho muito legal fazer essa sequência e escolha do repertório. Então sempre, o Murilo acho que já percebeu também, então nós montamos sempre juntos, né? A sequência das músicas, para os festivais, para os shows que fazemos, tá? Então no show tocamos 17 músicas, mas quem entrou para o disco e para a gravação mesmo foram 13, tá? Teve músicas também que não era dele, umas 2 que teve participação, que eu já vou explicar um pouquinho para vocês também, mas o que entrou para o disco foram 13 músicas. Falando das músicas em si, né? As músicas do Murilo têm uma característica muito interessante. A harmonia, de certa forma, é simples, geralmente está dentro do campo harmônico ali, tem aquela harmonia tão acordes de empréstimo modal, muitas modulações, né? Mas o que acontece é que tem toda a linguagem, toda a textura, né? O timbre, os arranjos. Então, por mais que a harmonia seja simples, é difícil de tocar, porque assim, tem muito essa linguagem do country, né? Do folk, do blues. Então, a linguagem tem que estar em dia justamente para você conseguir entregar a sonoridade e a proposta, né? Do que ele compôs, do que já foi gravado. Então, por exemplo, tem músicas mais lentas como MG, por exemplo, que é uma roubo,
que são músicas que não dá para você ficar também enfiando um monte de nota ali, que senão vai sair totalmente do que a música pede, né? Então nós como músicos temos que ter esse bom senso, onde você vai colocar um pouco mais de notas, né, ou não, os timbres que você vai utilizar. Então tudo isso é muito importante, né? E você dá uma segurança também e contribui ali, soma para o trabalho do artista que você está acompanhando. Então uma dica bem legal, inclusive, né, para você que é guitarrista, levar em consideração. Talvez esteja em baixa, vagando sem saber onde vou. Sei lá, algo não me encaixa, mas antes roubo do que roubou. Não tem porquê desviar o olhar, se você quiser trocar ideias. Veja bem, meu amigo, sou capaz de raciocinar, te conto minha odisseia. E tem sim algumas músicas mais difíceis, por exemplo, a música 2020 MMXX, que quem gravou foi o Rick Ferreira, foi guitarrista do Raul Seixas, Belchior, Zé Ramalho, que trouxe toda essa linguagem de country rock para o Brasil, gravando guitarra com B-Bender, Lap Steel, e ele que gravou as linhas de guitarra nessa música 2020, no álbum do Murilo Folk do Pântano. E daí nós fizemos a nossa versão, né, a nossa linguagem. O Murilo também sempre me deixou muito livre, por exemplo, mas essa música tem muita, no solo dela, né, tem muita coisa assim que é voltada ao country, e o Rick Ferreira, ele gravou, né, ele tem uma guitarra B-Bender, eu não tenho essa guitarra B-Bender. Para quem não sabe, B-Bender é um sistema que tem geralmente nas Telecaster, onde a corda Si, quando você faz esse movimento aqui da correia, onde a correia fica presa, ela tem um mecanismo que a corda Si ela dá um bend, por isso que chama B-Bender, que seria um bend na corda Si. Então isso daí é para simular aquele instrumento lap steel que é muito utilizado no country. E o Rick Ferreira, ele gravou o solo dessa música, as linhas, com essa guitarra. Como a minha tele é normal, tradicional, eu tive que dar algumas adaptadas, né? Fazer algumas adaptações para soar ali o mais próximo. O solo que tem no meio, por exemplo, algumas partes ali com cordas soltas, que usa palheta e dedo, então é super legal, um desafio técnico, né? Que faz a gente estudar para deixar essas coisas na mão e a gente pegar isso também pra gente, que é uma puta linguagem massa. Abalide, paga Rick. Só pensava quando isso acabar, vou morar por quase um ano. Então essa música é um exemplo de uma música que tem a parte técnica, por exemplo, dessas cordas soltas de palhetada híbrida, os chicken picking da vida, né? Muito utilizado no canto, que ela já foge um pouco daquela ser uma balada mais simples e tem esses desafios técnicos aí, e principalmente de tentar chegar um próximo dessa sonoridade da guitarra B-Bender, tá bom? Já que eu falei do Rick Ferreira, né? Para quem não conhece, o Rick Ferreira foi um dos percussores aí para trazer essa sonoridade para o Brasil, e era para ele estar presente conosco aí nesse show, né, que foi gravado. A ideia era ele estar fazendo participações com a gente, mas infelizmente por motivos de saúde ele não conseguiu participar, tá bom? Mas uma hora ainda vai dar certo, né, dele estar nessa com a gente. E o que eu fiquei muito feliz também, né, nós tocamos num festival na Serra da Canastra, em Minas Gerais, festival de balão, e o Murilo postando os vídeos e tal, o Rick Ferreira me viu tocando lá, comentou, fiquei super feliz falando do meu play, que curtiu pra caramba, que a minha linguagem de Nashville não tem sotaque, né? Tipo assim, aqueles caras que fica ali próximo, que fica aquele sotaquezão, né? Que a pessoa percebe que não é de lá. Então, fazendo um elogio à linguagem, ao vocabulário. Então, assim, pra gente que estudou a vida inteira e continua estudando até hoje, né? É muito gratificante receber um tipo de comentário desse e reconhecimento de um cara aí que trouxe essa linguagem pro Brasil. Então, fica meu agradecimento aí, com uma aspas aí, como eu citei o nome dele, eu achei legal trazer isso daí para você. Apesar do Rick Ferreira não ter conseguido ali participar, né, nós tivemos a participação do grande Vasco Faé, que era do Blues Etílicos, puta gaitista e cantor, assim, da pesada, toca guitarra também, faz trabalho de one man band, né, o Landau também, que é um puta compositor, toca super bonito, então tivemos participações deles. E é muito interessante que nós tocamos uma música de cada um deles, né, que não entrou pro disco, só quem estava ao vivo mesmo que curtiu as músicas que fizemos.
E eles curtiram pra caramba, gostou a linguagem da banda, o groove, o jeito que tocamos. Então, assim, desse repertório, né? Então teve dessas 17 músicas, pelo menos ali umas 2 ou 3 que eram coisas novas que eu tive que dar uma atenção pra tirar ali, né? Pra tocar legal, pra me preparar. Vai, Vasconcelos! Cerveja. O legal assim de você tocar músicas de artistas convidados, que você tem que seguir a originalidade, mas a gente acaba também trazendo a nossa cara, a nossa identidade ali de certa forma, o nosso groove, a nossa parte rítmica, a questão de timbres também. Pô, isso é um desafio muito legal, né? Você respeitar ali a obra do compositor e ao mesmo tempo você somar com alguma qualidade sua, seja individual ou contexto de banda. Então isso é um aprendizado muito massa e que é muito importante nós como músicos estar atentos, né, para conseguir entregar o nosso melhor e deixar o artista ali à vontade. Tocando de lugar em lugar, levando pão pra nossa família e irmão. Meu violão, minha gaita, a estrada e a trilha. Meu violão, as montanhas, os mares e a trilha. Meu violão, cachoeiras, A gaita e a família. Falando um pouco dos timbres, né? Essa sonoridade de canto, de folk, de blues, a guitarra ela tem que chegar com punch, o som tem que chegar muito quente, né? Então assim, basicamente, o meu clean, eu vou até deixar rolando aqui para vocês o meu pedalboard, mas o meu clean eu sempre uso um booster ligado, o RC Booster direto, reverb do amp, ou se o amp que eu estou usando não tem reverb, eu deixo ali no H9, no Avantage. Compressor às vezes eu uso, às vezes não, depende muito da situação, né? Aí no dia, o drive que eu estava usando era o Morning Glory, ele tem 2 estágios, e estava com o Bogner também, o Ecstasy Red, e acabei vendendo ele depois, eu peguei o Blues Power no lugar, e basicamente um booster também de volume para a hora dos solos, o Avantage H9, onde eu entro com as modulações, com delays, tudo mais, e na época eu não tinha também o Tonex, que hoje em dia eu estou usando, eu deixo de backup ali se acontece algum problema, porque geralmente tenho preferência por usar amplificador, eu gosto de tocar com amp, né? Não sou muito de usar os IRs, assim. Eu acho legal tudo, mas pra mim, na minha opinião ali, o som não chega quente igual do amp. Sei que isso daí vai gerar certa divisão, a galera do digital versus a galera do analógico, mas eu acho que a gente pode trabalhar aí com os dois mundos sem problema nenhum, né? Mas no meu caso eu gosto mais de tocar com amp, tenho preferência, mas eu deixo ali, tô deixando agora recentemente o Tonex One, de backup, ou lugar que é mais difícil para levar o amp, né? Daí eu acabo usando ele. Mas na época ali eu não tinha ainda o Tonex, então eu usei o meu amp, o Mesa Bug. Tinha um Fender lá também, eu tentei fazer uma ligação para usar os 2 amps, mas como o tempo estava de certa forma curto também, não deu certo, daí eu não insisti e comparei os dois e acabei preferindo mais o meu Mesa Bug mesmo. Ele tem um clean muito lindo. No caso do Mesa Bug eu uso somente o canal clean dele, eu não uso o drive eu uso dos pedais. Então geralmente assim, é difícil uma música do Murilo que o som é totalmente clean, geralmente tem aquele drive mais crunch, às vezes no solo eu uso o segundo canal ali do Morning Glory, praticamente eu não tinha usado o Bogner que eu tinha na época, porque não é aquele som mais pesado também, né? Um som tem que estar ali no meio termo ali. Então, basicamente, o timbre é isso, tá? E a questão da mão, né? Você conseguir tirar som,
ter groove, pegada, que pô, isso faz toda a diferença, né? Não é só o equipamento em si. Eu também uso uma controladora do Pedrone, onde eu controlo somente o Eventide ali, os delays, os reverbs e tudo mais. E por exemplo, tem uma música chamada Fast Chill, né? Do Murilo, que é uma música que o refrão dela assim, tem um clima bem grande assim, na gravação original. Então eu usei um reverb de cauda mais longa, justamente para dar esse corpo, para preencher mais, né? Para deixar a música com mais peso. E eu usei meu Eventide H9 aí com um reverb chamado Black Hole. Resta no peito vazio, sombra de um sentimento indefectível, fastio. Outra estação não aguento. Outra estação não aguento. Outra música bem legal também, que eu pensei assim, com bastante detalhe no timbre, que eu já vinha fazendo antes, né, mas é legal vocês entenderem, é uma música chamada Roubo. E essa música, ela tem no meio um solo muito marcante que é de metais ali, né, de trompete, trombone e tudo mais, que inclusive a banda Monoclube gravou. O pessoal de Sorocaba, super linda ficou esse solo, bem marcante, bem melódico. Então esse solo eu sigo a originalidade dele. O que acontece? Para não ficar só usando o drive, som clean, que eu já tenho no show inteiro, então eu resolvi usar um simulador ali, tipo uma caixa Leslie, o Rotary, né? Simulando ali o órgão e tudo mais, nesse solo, no lugar do sopro ali, né? Que não tinha o sopro no dia. Então ficou muito massa, porque trouxe para quem está ouvindo, para o público, causa uma surpresa, né? Cria um contraste interessante de timbres também. Então eu gosto muito de pensar nisso, de trabalhar com essas nuances, com esses detalhes. Além de enriquecer a música, trazer uma informação nova, parece que dá mais vida, surpreende o público, surpreende o ouvinte. Eu tenho nome e não bebo no gargalo, não confundo os vários tipos de pobreza. E essa música, por mais simples que ela pareça, né, esses solos assim que são simples e tal, mas na hora ali, que eu vou até comentar depois, é super importante você estar preparado, porque é um solo muito marcante. Então, uma notinha ou outra que se você errar, já meio que perde todo o fio da meada. Então, tem coisas que às vezes a gente subestima, né, por ser simples, mas na hora do vamos ver mesmo, se você não tá com a mente legal, com a parte mental preparada, e a técnica também, musical, de tocar relaxado, às vezes pode dar algum probleminha aí. Outra coisa também que eu tive que pensar, né, foi a escolha das guitarras, que eu tenho 3 guitarras. Eu tenho essa 335 aqui, né, tenho uma Fender Telecaster e uma Fender Strato. E na época essa Fender Strato, eu tinha comprado ela recentemente, pouco tempo antes desse show. Pessoal, fazer um registrinho aqui sobre a preparação dos 30 dias aí pro show no Sesc, né, é o seguinte, olha que dúvida cruel. Vou levar 2 guitas. Essa que eu peguei uma no domingo, essa semana aqui. Já sabe, né? Eu peguei no domingo. Essa Strato aqui, do caramba. Uma Fender japonesa de 97. Puta guita, puta sonzeira. Tô na dúvida porque o som do Murilo é bem tele, né? Mas essa guita tá muito massa. Eu tô achando que eu vou levar ela e a 335. Então, pra vocês verem aí, ó, que a preparação, além de passar pelo repertório todo, né, como eu comentei, inclusive hoje já acabei de fazer isso, também tem essa parte dos timbres aí, né, o que vai ficar legal para a proposta. Então tô nessa dúvida, e essa semana eu vou ter que levar a guitarra na blend, dar um trato lá, trocar as cordas. Estou pensando em levar a 335 e a Stratinho, que eu acho que vai ser massa. Só compartilhando aí com vocês, beleza? Que é importante pensar em tudo, né, quando vai ter um som com gravação e tudo mais. Eu tava muito empolgado a fim de usar ela, né? Tava até pensando em levar ela e a 335. Mas como o som do Murilo pede muito essa sonoridade de tele, né? Por ter músicas com essa onda de country,
então não pude deixar a tele de lado. Então acabei levando a tele e a extrato, que por sinal a extrato no palco ficou muito linda, aquela dourada, né? E pô, as imagens ficaram muito bonitas, ela com as luzes que estavam rolando ali, pô, ficou lindo demais. Sem também contar essa parte estética aí, né? A sonoridade da extrato, tava muito afim de tocar com ela ao vivo. Era guitarra nova, então eu queria estrear ela, e eu gosto muito da sonoridade de extrato, né? E até essa parte estética que eu mencionei ali da guitarra ser bonita, às vezes é uma coisa que a gente não se importa tanto, né? Ou tem gente que se importa demais com isso e não se importa com a música, mas é legal sim a gente ter esse bom senso, né? O que vai ficar bonito ali no palco, a roupa que você vai utilizar, né? Por exemplo, o amp, eu não usei o Fender, a ideia era usar o Fender e o Mesa Boogie em conjunto, né? Mas mesmo assim eu deixei ele ali no palco, porque pro público que está assistindo fica muito bonito, né? Você vê aquele cenário com 2 amplificadores. Parece que uma coisa simples, até boba entre aspas, mas isso causa um impacto muito legal e compõe todo o cenário. Então é muito importante também a gente ter esse lado artístico atento ali, né? Ficar sempre antenado para ver. Porque assim, às vezes a gente só fica pensando na música, que com certeza é o mais importante mesmo, né? Temos que pensar na música em primeiro lugar, mas tem todo um contexto ali que ajuda, né, a criar um cenário. Essa é uma comunicação visual que a gente passa ali, né? Então a roupa que a gente está usando, como que as coisas estão distribuídas ali no palco, isso passa e transmite uma mensagem ali para as pessoas. Então é muito importante também estarmos atentos a isso, né? Esses detalhes fazem toda a diferença, e isso também valoriza o seu trabalho como músico, né? Porque você não é só aquele cara que só toca, mas você consegue pensar também como um todo ali e contribuir para tudo soar bem e visualmente também ser uma coisa bonita, que transmite uma coisa, uma energia boa, uma mensagem massa. Pra galera que é mais nerd aí, né? Só para entender como que funciona a minha cadeia de sinais, né? Eu começo com um compressor, depois eu passo pelo Eventide H9, depois eu vou pro Morning Glory. Aí no dia eu tava usando o Bogner, agora eu tô com o Blues Power, mas ia pro Blues Power, depois eu tenho esse boost aqui da Katana, aqui para aumentar os volumes na hora do solo, e depois passo pelo meu RC Boost, beleza? E o Eventide ali eu também ligo no Send Return do amp, ele tem 2 saídas, 2 inputs e 2 outputs, então eu consigo fazer uma ligação para ligar no Send Return do amp. Então no input só vai entrar os drives, né, tudo mais, e no Send Return eu uso as modulações, os reverbs, tudo mais, os delays do H9. Então eu gosto de fazer esse tipo de ligação, e ele tem configurações, né, que eu consigo colocar o que eu quero antes na cara, o que eu quero depois no Send Return. Então isso facilita muito para a galera que é um pouquinho mais nerd aí dos timbres. E a preparação em si, como que ela foi, né? Essa preparação de execução, a parte técnica também. De memorizar música, é tranquilo, assim, eu nunca tive dificuldade de memorizar música, mas uma dica legal para quem às vezes tem dificuldade de memorizar é tentar dividir a música por blocos, né? A parte A, a parte B, refrão, ponte, solo. Então você dividir por pedacinhos assim, ajuda muito. E pra galera também que já tem um certo conhecimento harmônico e melódico, pensar em graus. Essa música aqui tô no primeiro, foi pro quinto, foi pro sexto, foi pro quarto. Então você fazer esse mapa, né? Pensando em graus, em bloquinhos, ajuda muito você a memorizar. Até aconselho escrever o lead sheet. O lead sheet é uma forma da gente mapear uma música, de escrever uma música. Até falo sobre isso nas minhas aulas, nas minhas mentorias, em como podemos fazer essa escrita, né? Então é como se fosse uma folha guia, onde você organiza a música toda, a forma dela, tudo certinho. Então, para você que não sabe como funciona, aconselho aí a dar uma pesquisada. Mas eu não precisei fazer, porque como eu já mencionei, já estava tocando esse repertório quase 1 ano e meio, então já estava tudo memorizado, tranquilo, mas são dicas aí legais, tá? E uma coisa que conta muito, né, que parece até bobeira falar, mas que é importante, é ficar ouvindo as músicas, né? Então você tem que ouvir bastante, para internalizar aquela sonoridade, decorar a forma dela, cada parte, o que acontece. Então isso daí é o fundamental e o básico aí para o músico que quer estar aí nesse cenário profissional. A minha ideia de preparação foi o seguinte: como eu já estava tocando as músicas há quase 1 ano e meio, falei assim, então tem 1 mês aqui pro show, eu já tinha me planejado isso, né? Antes desses 30 dias eu já sabia que eu ia fazer. Então a ideia foi o seguinte: eu focar em trechos específicos, né, de músicas que tinham alguma dificuldade técnica ou melódica mesmo, alguma coisa muito marcante, e aí ficar trabalhando em cima disso, desses detalhes,
E a outra coisa era todo dia eu passar o show inteiro. Então todo dia, nesses 30 dias, eu sentava ali e passava o show inteiro, do começo ao fim, sem dar pausa. A primeira, segunda, terceira, quarta, diretão, como se fosse o show ao vivo ali, né? Então eu tocava todas as músicas sem ficar parando no meio, direto. Também treinava em pé, sentado, então variava. Tinha dias que eu pegava e já tocava em pé, porque uma coisa é a gente tocar sentado, uma coisa é a gente tocar em pé, né? Então é super importante você praticar em pé também, né? Porque a posição que a guitarra fica, né? Tudo mais. Então realmente, às vezes, tira a gente daquela zona de conforto e acaba criando um certo desconforto. É lógico que chega uma hora de tanto você tocar, você acostuma pra caramba tocar em pé, daí já é natural. Mas mesmo assim eu me forcei nesse um mês aí a tocar em pé também, para você ficar mais solto no palco, ficar mais tranquilo e ter certeza que vai conseguir executar tudo aquilo que você está se propondo a fazer, né? Apesar do Murilo me dar bastante liberdade para criar, colocar minha personalidade, minha identidade, algumas músicas ali tem trechos muito marcantes, né? Então faço questão ali de seguir o arranjo original. Às vezes tem algum detalhe ou outro que eu coloco alguma ideia minha, algum arranjo. Mas, por exemplo, a música 2020 que o Rick Ferreira gravou, né? Que eu mencionei. Por exemplo, o solo do meio eu fiz igual o dele. Tudo bem que ele usa a guitarra B-Bender, então tive que dar uma adaptada em algumas frases, em algumas coisas, mas eu segui a ideia do original. Aí no final que rola ali uma improvisação com a banda, uma certa bagunça organizada, entre aspas, né? Ali foi criação espontânea mesmo, a parte da improvisação, que é tudo aquilo que a gente estuda todo dia, aí na hora do show você deixa fluir. Mas também dentro da linguagem, para não ficar um negócio também, tipo, eu não vou ficar colocando, sei lá, umas ideias outside, escala menor melódica ali, que às vezes não ia encaixar no contexto. Então é improvisação, mas dentro ali da linguagem. Então isso é muito legal, né? Porque a gente vai trabalhando dessa forma. Tudo louco, tudo louco. Aquele bando de louco. Tudo louco, aquele bando de louco. Tudo louco, aquele bando de louco. Tudo louco, e é tudo louco. Por exemplo, a música MG, que eu até mencionei, que ela é mais tranquila, uma música mais lenta, ela tem detalhes ali na introdução que é muito interessante de deixar na mão, com corda solta, usando paletada híbrida, né? Os bends afinadinhos. E essa música em específico, ela tem um trechinho muito legal, que tem até um vídeo aqui que eu tinha feito no celular que eu vou deixar rolando. Esse próximo vídeo é o seguinte, tem essa música aqui chamada MG, e a guitarra aquelas com B-Bender, né? Para tipo simular um lap steel ali. Então tem algumas coisas características ali que eu gosto de fazer, quer ver? Eu vou passar um pedacinho aqui, ó. Por ela aqui pra gente sacar. Aqui, ó. Vou cair pra Minas Gerais. Vou rasgar. Então a minha guitarra não tem B-Bender, lógico, vou tocar extrato aqui. Mas eu tirei a ideia dessas frases em cima de um C7, do Mi, Mi7, de novo, para dar uma simulada aí no lap steel, fica bem legal. Estou buscando fazer essas linhas. Esse trecho específico, essa música está em Mi maior, está vindo do Lá pro Si. Aí o Matheus ele fez uma ideia, né, com a guitarra de B-Bender, mas eu tirei nessa linha aqui para tentar simular, seria essa frase aqui pro Si maior, o Mi, depois Mi de novo. Super bonito, né?
mas olha como que já soa dentro da linguagem, né? Então são detalhezinhos assim que eu busquei manter, né? Isso foi rolando em várias músicas, coisas importantes que chamava minha atenção ali, ou dentro do contexto geral, coisas bem marcantes que eu gosto de manter assim. E eu vou criando depois outros arranjos em volta, sempre com criatividade, né? Tentando explorar sonoridades dentro do que a linguagem permite. Baixando a poeira, sei que vou atrás. Vou cair pra Minas Gerais. Give a shuffle, man. Vou rasgar de Extrema até BH, deixando a natureza. Além, por exemplo, de ideias assim, que esse aqui é bem do country, né? Buscando aquela ideia do lap steel, né? Que as guitarras com B-Bender fazem. Teve, por exemplo, trechos mais rápidos, como eu falei que a música que o Rick Ferreira gravou, que tem uma ideia lá com cordas soltas. A música Folkeando, por exemplo, que foi encerramento, ela virou meio que um jazz, ali virou uma coisa meio outside, assim. Tem uma parte lá que é na improvisação, que eu gosto de manter uma ideia que o Matheus faz, que é de tocar mais notas, assim. Então são pedacinhos ali super legais, que é bacana de manter. Teve até uma música que ela infelizmente não entrou no disco, chamada Velho Folk Canadense, que quando o Matheus gravou ela, ele faz uma puta entrada bonita, com bastante notas assim. Então, nessa minha preparação, foquei muito também nesses detalhezinhos. Vou até ver se tem algum trecho de celular aqui e eu libero aqui para você ver a entrada dessa música. Vou filmar aqui como eu estou pensando aqui, né? A entradinha aqui do solo, alguns momentos que eu tento citar aqui a melodia. O já não nos pertence, e viver um grande amor é saber compartilhar. Aí a música vai dando fade out, daí vamos ver como que vai ser o ensaio amanhã, mas provavelmente eu vou entregando ali, beleza? Eu mostrar para vocês esses desafios, tanto dessas partes mais rápidas de execução, por exemplo, nuances de coisas mais leves e coisas um pouquinho mais pesadas. Por exemplo, a música Mantiqueira é uma música que a guitarra ela não é pesadona, ela é bem tranquila, bem suave, né? Então é legal você manter isso, né? Essas ideias que a própria música já nos mostra, né? E nos permite ali seguir. Quero te contar
sobre a vida calma e também da alma. Cadê esse lugar do lado de lá? Ainda é São Paulo, pisa em outro palco, vem pra minha spa. Quero um dia só, deitado na rede. E já, por exemplo, em contraste com isso, tem a Fakir, que é uma música um pouco mais pesada, com mais drive, que aí você já consegue colocar um pouquinho mais de ganho nos drives. Então, muito legal a gente trabalhar com essas nuances aí e com essas diferenças de timbre e ter esse cuidado aí na hora de escolher e de tocar, né? E é legal também que daí tem música, você já tem uma coisa, um foco emocional e um foco mais técnico também, de certa forma. Que, por exemplo, a música Fast Chill, o solo dela, né, foi improvisado tudo, assim, eu gosto muito de improvisar. E assim, como o Murilo dá essa liberdade ali na hora, você vai perceber que rolou vários climas legais e é uma música super melódica. Mas ela também tem essa coisa que às vezes você pode apelar um pouquinho para a parte técnica, de mostrar um pouquinho mais essa questão de mais notas. Então é muito legal ter essa dosagem, né, de você, ao mesmo tempo que tem a parte melódica ali bem em cima, mas também conseguir trabalhar ali com essa parte mais de virtuosismo também, né, para realmente você brincar com essa questão de ser uma coisa mais melódica e mais técnica também. Então, trabalhar com esses dois universos. Outra coisa também que é muito importante, que hoje em dia até que está sendo um pouquinho mais falado, mas a gente não encontra muita coisa, é a questão da preparação mental também, do foco, né? Porque assim, às vezes você se prepara pra caramba, tá tocando tudo certinho, daí chega na hora, fica nervoso, rola uma ansiedade, às vezes o nosso nível cai. Isso é normal, né? Às vezes no quarto ali, na sala, a gente toca lá no nosso 100%, no ao vivo cai lá com 60, 65, às vezes 70. Então, eu acho que com a experiência, quanto mais você vai tocando, você vai ficando um pouco mais à vontade, mas tudo depende de situações também, né? Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de estudar com o Léo Amoedo, que é um baita guitarrista, nome mundial. Na conversa assim, ele falou algo relacionado assim, pô, só de ter uma câmera, alguma coisa, a gente já se comporta diferente, já senta mais certinho, não sei o que. Então um músico do calibre ali do Léo Amoedo também às vezes se sente um pouco dessa forma, né? Então a gente tem que estar muito preparado ali mentalmente, com foco para conseguir fazer o trabalho e se entregar ali para o som e para a música, né? Então, como que eu gosto de me preparar assim mentalmente? Tem alguns exercícios, por exemplo, que é o seguinte: quando você está tocando as músicas, você pode fechar o olho e imaginar, imagine um dia, como que está sendo o show, você tipo entrando no palco bem devagarzinho, olhando ali os passos que você está dando, pegando o cabo da guitarra, plugando, ligando o amp, tocando as primeiras músicas, olhando o público. Só de você pensar nisso com o olho fechado, de ter esse exercício de imaginação, você já meio que consegue sentir a sensação ali do momento, né? Então, às vezes já dá aquele friozinho na barriga, um gelinho. Então, isso é legal, por quê? Porque você já está ensinando ali a seu cérebro a estar acostumado com aquele ambiente. Então, quando chega na hora, você está um pouquinho mais tranquilo, né? É lógico que mesmo fazendo os exercícios, coisas do tipo, na hora sempre dá um friozinho na barriga, normal, e comigo também não foi diferente ali. As primeiras músicas, você tocando, você sabe que está gravando, então tem aquela preocupação também de você ter que acertar tudo certinho, porque vai ficar registrado. Então aí que entra todo esse trabalho em conjunto, né? Tanto para o preparo da execução, da parte técnica, que eu mencionei que eu já fui fazendo
com antecedência de um mês, passando o repertório todo, focando em cada trecho. E também esse preparo mental de você já meio que tentar premeditar o show, tentar trazer aquela emoção do gelinho, um pouquinho do nervosismo, da ansiedade já para o seu dia a dia ali da prática, porque na hora que você chega ali parece que você já viveu aquilo, então você meio que sabe, que consegue lidar melhor ali com a situação. Outra coisa também que eu gosto de fazer assim para esse preparo mental, né, é a parte de respiração. Então, por exemplo, fazer a respiração 6x6, inspirar 6 segundos e soltar o ar durante 6 segundos. Então fazer bem devagarzinho conforme você está tocando, já ir fazendo isso, né? Esse tipo de respiração. E na hora ali do vamos ver, do show mesmo, se você percebe que está um pouco nervoso, um pouco ansioso, com gelo na barriga ali, você também faz essa respiração. Lembra também, reforça todo o trabalho que você fez da prática, né? Porque assim, o trabalho que a gente faz na prática da execução, de deixar as coisas em dia, isso também te dá segurança, né? Porque você fala, pô, eu sei que a minha parte eu fiz, então se acontecer alguma coisa aqui, porque tinha que acontecer, né? Não foi culpa sua por não ter estudado, né? Pelo contrário, você fez sua parte, mas, sei lá, às vezes na hora pode dar algum problema técnico, aquilo tirar sua atenção e você errar alguma coisinha, ou sei lá, ali o pessoal tá te assistindo, ou no palco mesmo, alguém olha, sei lá, você perde um pouco a atenção e esbarra em alguma notinha, então tudo isso pode acontecer, é normal. Mas se você sabe que você já fez aquele trabalho da execução, da parte técnica, já fez a sua lição de casa, isso também já te traz uma segurança e causa mais esse conforto, essa sensação de estabilidade, tipo, que a minha parte eu fiz aqui. Então você está fazendo todo o trabalho técnico de execução, de memorizar as músicas, deixar o timbre tudo em ordem, trechos difíceis, trabalhando também mentalmente. Então você fazendo todo esse trabalho, com certeza vai dar certo, né? E saiba também se alguma coisa ali não saiu como você queria, errou alguma coisa, faz parte, né? Acontece, bola pra frente. Eu também ali teve trechos, pois vou até fazer aqui como um momento aqui do vídeo de distração, fazer um react aqui de algum solo. Mas teve, por exemplo, eu que toquei, eu sei que teve alguma notinha ou outra ali que eu não queria ter feito aquilo, eu queria ter feito outra coisa, deu uma leve esbarradinha, depois eu vou fazer com vocês aqui e comentando, que vai ser bem legal. Mas assim, se você fez a sua preparação de técnica, motora, de memorizar as músicas, timbres, escolha do amplificador, guitarra, todo esse trabalho, mas principalmente da tocada, e também fez o trabalho mental, é só seguir. Se na hora alguma coisa der errado, não fique culpado não. Até no dia eu falei, putz, não toquei tão bem, sabe? Você sai com aquela sensação, putz, me preparei pra caramba, mas eu queria ter tocado melhor. Aquela cobrança que nós sempre temos, né? Aí por fim, daí passa aí os dias, sei lá, semanas e meses, aí você começa a receber as gravações de como que tá soando na hora de fazer a mixagem, a massa, começa a ouvir, pô, não é que ficou legal, isso aqui ficou massa. Aí quando chega as imagens também, você escuta e também tem a questão visual, você vê que tipo, ficou um trabalho massa, fala, pô, no dia eu achei que não tinha ficado tudo isso. Então tem muito disso também, às vezes na hora parece que não ficou tão legal, né? Mas depois que passa um tempo, né, que passou toda aquela energia, aquela sensação de era um certo estresse, uma preocupação de fazer e entregar o trabalho de forma bem feita, depois que passa tudo isso, parece que você escuta a música com o ouvido mais limpo, né? Até uma dica pra galera que grava aí, já ficar escutando na mesma hora, espera uns 2, 3 dias, depois você escuta, porque às vezes na hora ali a gente tá focando em muita coisa ao mesmo tempo, né? Fica tudo as informações meio desorganizadas, o nosso ouvido já tá cansado, então você acha que tocou mal pra caramba, né? Então é legal esperar alguns dias para você ouvir as gravações, que isso ajuda pra caramba. Outra coisa que foi muito importante também, né, foi o ensaio geral que tivemos ali com todos os integrantes da banda. Fizemos lá no estúdio da produtora do Lastro Musical, né, do Ítalo Riber, o batera. Então ele tem esse ser, uma produtora, ele grava o pessoal, fica em Sorocaba, até fica uma dica aí para quem está precisando gravar alguma coisa, procurei Lastro Musical e o Ítalo Riber, beleza? Então, né, nós tivemos apenas um ensaio com a banda toda, porque assim, todos os músicos ali são profissionais, então todo mundo já estava fazendo o seu dever de casa, né? E outra, nós já estávamos rodando aí com essa turnê, tinha quase 1 ano e meio, como eu já falei. Então as músicas já estavam tudo em ordem, os ensaios era mais para passar o pente fino em alguma coisa, acertar alguma convenção, acertar uma passagem, né?
mas com certeza o ensaio ele ajuda demais e nós fizemos o ensaio na véspera do show. Então o show foi na sexta-feira e nós fizemos o ensaio na quinta à noite. Então foi legal que já ficou tudo fresquinho, né, que nós íamos fazer, tá? Então o ensaio assim, ele é fundamental, né? Todo mundo que tem um projeto, quer fazer um trabalho sério, tem que ensaiar, não tem essa. Porque assim, o ensaio ele é aquele momento onde você pode errar, né? Você pode testar coisas, experimentar. Alguém vem com alguma ideia, você vem com outra, vai somando. Então, e outra, é a hora que você vai colocar também ali tudo aquela preparação de um mês que eu tive, né? Todo dia passando o repertório, estudando os trechos. Então, a hora que você chega, pum, vamos ver, né? Como que vai sair ao vivão direto. Então, isso é muito legal que você vai colocando também à prova e coloca na prática tudo aquele trabalho que você já vem fazendo. Então, o ensaio é fundamental, isso com certeza também traz mais segurança para você fazer um show e um trabalho bem feito. Aí, rapaziada, Murilo Augustos aqui. Hoje nós tem ensaio, amanhã show, hein? Partiu Sorocaba, Murilão? Estamos dando um spoiler do som aí, hein, cara. Esse som vai rolar lá, ó. Bom pra caramba. Aí uma coisa que é legal falar, né, como que é a dinâmica ali do Murilo, né, com nós aqui, com os músicos, né, que está acompanhando. É um cara muito gente boa, engraçado pra caramba, ali é só zoeira, a galera gosta de comer. Acho que a melhor parte de tocar com o pessoal é as paradas na estrada, os lugares que a gente para pra comer. Então a galera tudo, a gente brinca que é morta de fome, né. E então tem toda essa descontração que ajuda muito, né, então meio que virou todo mundo brother, amigo, assim. Então é muito gostoso quando você está num ambiente assim, porque você se sente mais confortável para sugerir as coisas, para colocar as suas ideias, né? Todo esse momento de descontração, de dar risada, de trocar ideia, e do jeito que o artista conversa ali com os músicos, que age, né, com os músicos, isso ajuda pra caramba também a ficar um clima mais leve. Então é um pouquinho que eu gostaria de estar comentando aí dos bastidores para você saber mais ou menos como que funciona, né, e como que foi aqui no meu caso. Fala aí, Murileira. Dá um salve aí. Fala, pessoal, tudo Ensaio bem? do show. Amanhã no Sesc, hein? No lastro aqui. Estamos no lastro. Aô, do Italão aí, ó. Ó o baixão do Magriça. Dá um salve aí, Magriceira. Na área, se derrubar, é pênalti. Aí, ó. Hoje vai ser extrato 335. É nóis. Olha os quadrinhos aqui, ó. Beatles. Isso é legal falar, né, que eu tô comentando dos bastidores, porque é tudo que faz parte da vida real do músico mesmo, né? Porque às vezes quem vê ali o disco pronto, gravado, o show ali, o vídeo também, em alguma plataforma aí, né? Você assiste todo aquele trabalho, você não sabe como que foi por trás, né? Então é legal trazer um pouquinho desse bastidor do que rola, as brincadeiras ali, parte que nem eu falei de comer, de dar risada. Ali você já acerta também coisinhas, né? Fala, pô, esse timbre aqui dá pra dar um ganhozinho. Então é aquele momento que você vai trabalhando os detalhes, as nuances, né? Passando o pente fino mesmo, e que é o que faz parte da vida real do músico, né? Então isso é muito legal, por isso que eu tô até comentando isso, porque são conteúdos, mensagens, ideias legais para trazer, né? Até de curiosidade para vocês aí que estão de fora. Fala aí, Italão. Vai Italão. quebrar tudo hoje no show? Vamos quebrar. Vai. Olha o Murilão Você aí. respondeu com ânimo, né? Vamos quebrar. Caralho, velho. Eu não sei. Olha, peguei essa energia pra ver aqui, ó. Vamos. Tem as coisas comigo que tem que ser. Ó, aqui, ó. Eu gostei de ver a animação. Vamos, Capa de jornal. Tem que falar igual o Romário, velho. E falando sobre a passagem de som, né? Trabalhar ali no Sesc, para quem já tocou no Sesc, é muito gostoso, né? Tipo assim, tá tudo muito fácil, você chega com antecedência, dá tempo de montar as coisas com calma, tem o técnico de som, de iluminação. Então, pô, você fica super à vontade, é bem tranquilo, você consegue trabalhar bem de boa, assim, porque você está trabalhando com pessoas sérias, né? Então, é um ambiente bem profissional.
Então ele tive o tempo de testar ali qual amplo que eu ia usar, até comentei que tentei usar os 2 amplos, mas não rolou. Então você tem todo aquele tempo de montar tudo, deixar organizado, né? Já passa ali o som com a banda, ver como que já tá soando. Então tem uns trechinhos aqui que eu filmei no dia que eu vou deixar rolando aqui. Passagem de som aqui no Sesc. Com as 2 Fender. Ia pôr a 335, mas achei melhor fazer com essas 2. Estamos passando a batera. Então é legal assim, porque ali é o tempo que você tem de deixar tudo pronto, né? Esse processo de deixar tudo pronto. É lógico que também tem sempre algum probleminha ou outro, que nem quando eu fui tentar ligar os 2 amplos eu vi que não rolou, pô, começou a dar uma dorzinha de cabeça, falei, pô, não vou deixar quieto. Então sempre tem um probleminha que você já resolve ali rapidinho, né? Então é bem legal esse momento da passagem, onde a gente realmente passa aquele pente fino, deixa tudo no gatilho. Os ajustes principais foram mais questão de volume mesmo, né? Do amp, dos efeitos, dos drives, na hora que eu mudava de um para o outro ali. Eu já tinha estabelecido também em quais músicas que eu ia usar quais guitarras, né? Nessa música aqui vai ser tele, nessa música aqui vai ser extrato. Então já tinha feito esse trabalho também lá atrás, né? Nessa preparação de um mês que eu mencionei. Então ali foi mais para fazer aquela passagem, aquele check geral e deixar tudo pronto para o show e para a gravação. E olha que interessante, né? Trazendo uma informação legal, assim, uma curiosidade. Mesmo fazendo tudo isso certinho, quando a gente tocou, teve uma primeira música, Fakir, a guitarra ela veio muito alta. Aí eu não sei se aconteceu de alguém sem querer esbarrar algum knob ali do amp, alguma coisa. Então olha que louco, mesmo com toda essa preparação, tudo certinho, com a passagem de som, chegou no dia ainda, na hora, primeira música de abertura, que a guitarra puxa uma frase ali principal, né? Aí a guitarra veio super alta, daí o John, que era o técnico de som do dia, já baixou o volume, já baixei um pouquinho ali no amp também. E mesmo nós temos feito ali a passagem tudo certinho, né? Então às vezes acontece, algum imprevisto, sem querer alguém bateu ali, então não dá pra saber realmente o que rolou, né? Ou no pedal ali, alguém passou sem querer e bateu, encostou no knobzinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem que estar preparado também para esses imprevistos que pode acontecer, mesmo que tá tudo organizadinho, tudo certinho, pode acontecer alguma coisa. E aí nessa hora você não pode se desesperar, né? Pô, contorna a situação e boa. E já era. Que ficou, né? O importante é não parar de tocar e seguir em frente. Quis trazer justamente essa curiosidade para você ver que, assim, imprevistos acontecem com todo mundo e a gente não tem controle de tudo, né? Magriça começa sempre. Cada um tem que falar um mantra rápido, 2 segundos cada um. O que for. O que for. Vai, Magriça. Concentra, fecha o olho. Vai. Mahara delas Nenorian Uzbequistão. Valeu, aí sim, ó. Fiquei emocionado. Eu também. Vocês falaram bonito, viu? Valeu, Mascão. E assim, no final o show foi incrível, né? Entregamos ali com maestria e eu fiquei super feliz com o resultado que tivemos. E o Murilo gostou pra caramba também das linhas de guitarra. Quando recebemos a gravação, ele me mandou mensagem falando: puta, Paulinho, que trampo que você fez e tal. Inclusive, daí eu até pedi pra ele gravar um vídeo falando, né, sobre isso. Então vou deixar rolando aqui também pra você ver o próprio Murilão falando o que ele achou dessa preparação toda, de como que foi a entrega, de tudo que eu mencionei aqui pra vocês. Nas palavras do Murilo aí, como que ele recebeu, né, as minhas linhas de guitarra, como que foi pra ele o show, beleza? Então, bora ouvir aí o Murilão. Fala pessoal, tudo bem? Murilo Augusto por aqui, para falar do meu amigo Paulinho Borges, grande guitarrista que caiu como uma luva, foi um grande achado nessa turnê nossa que já está indo para 2 anos e ficou com essa missão aí de trazer uma nova assinatura, né, para o meu trabalho ao vivo, e ele fez de maneira brilhante. O meu trabalho ele tem uma predominância guitarrística muito grande, porque ele é produzido por um grande guitarrista que é o Matheus Canteri, que está em Nashville,
E o Matheus, ele produz e toca as guitarras, né, na sala, né, no estúdio. E depois eu preciso me virar aqui para arrumar alguém que consiga trazer uma assinatura, uma identidade e consiga trabalhar com essa linguagem que é muito específica, que é de country, folk, blues. Tem muita coisa no meu trabalho que é gravada com bebender, então é um negócio muito específico para reproduzir aqui com uma guitarra normal. E o Paulinho fez isso de maneira brilhante. Em músicas que não tinha solo de guitarra, ele criou novos solos, colocou a sua assinatura com muita identidade, muito vigor. E eu tô muito feliz. Fakir, né? Fastio, que tem só um comecinho de solo ali, ele colocou um comecinho e já desenrolou com a assinatura dele, ficou a coisa mais linda do mundo. Fakir também, que era um solo de órgão, né, do João Leopoldo. Ele foi lá e meteu o solo lá. E ele tem esse bom gosto, esse bom senso com timbre, com linguagem, fez um estudo ali, uma imersão, buscou referências e fez um trabalho extraordinário. Estou muito feliz, é uma peça fundamental hoje, por onde a gente passa, nos festivais, nos shows, aí. A galera fala, que guitarrista, esse é o Paulo Borges. Eu falo, meu, a gente tem que andar bem acompanhado. Valeu, Paulinho, parabéns aí, obrigado. É uma honra ter você no time aí do Folk do Pântano. Massa demais, né? Foi um trabalho que me deu muito orgulho, gosto pra caramba do Murilo, do Ítalo, do Magriça, o Ítalo batera, o Magriça baixista. Então foi muito bom tocar com o pessoal, fazer esse registro. O pessoal gostou muito do resultado também. Tocar no Sesc também é sempre muito bom. Ali você tem o camarim, tem todo um lance profissional mesmo, que trata o músico com respeito, dignidade, né? Então tem ali a parte comida boa, a passagem de som, equipamentos bons, a galera tudo com calma te atendendo, tudo que você precisa, o pessoal chega já rapidinho, tá disposto ali a resolver alguma coisa, trazer, sei lá, uma estante que seja, ou um cabo ali que deu problema já trocar, então tudo que você precisa o pessoal está sempre ali contribuindo, tá muito atento, né, prestativo. Então, para mim, assim, me sinto muito orgulhoso de ter participado aí desse trabalho com o Murilo, de ter tocado no Sesc, de ter tocado aí com o Ítalo, com o Magriça, toda a equipe ali que participou, o pessoal do som, da iluminação, todo mundo que estava envolvido, as participações especiais que tivemos também do Vasco, do Landau. Pô, os caras são gente boa demais, grandes músicos, trata a gente super bem também, foi puta clima gostoso ali no palco. Lembrando, pessoal, que o show completo tá no canal do YouTube do Murilo, eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá conferir, já dá aquele like, deixa um comentário, que isso ajuda demais os artistas independentes, né, a galera que tá fazendo uma boa música, o pessoal que acha aí que não tá rolando nada de bom hoje em dia, né, que não tem mais banda, pô, isso daí é uma prova viva, que tem muita gente boa aí fazendo músicas lindas, letras e composições, arranjos lindos, banda que tá tocando com vontade, tirando aquele puta som. Então aconselho você entrar no canal do Murilo lá e assistir o show completo aí, beleza? Tá? O link vai estar na descrição. E aqui tinha um conteúdo extra ali que eu gostaria de deixar. Tem uma música do Murilo chamada Sem Sintonia, que nós tocamos, né? Que de certa forma é uma crítica ali ao mainstream, né? Como que a música e a arte tá indo por um caminho só pensando no mercado e tudo mais. Mas enfim, é legal você ouvir a música e prestar atenção. Tem uma mensagem muito massa, assim, é uma música super divertida de tocar. E essa música ela tem alguns detalhes que eu fui me preparando ali para fazer. É o seguinte, até registrei aqui, tem uma parte que ele fala ali sobre o rock and roll, tal, ele tá fazendo uma comparação, né, do que aconteceu, né, com o rock, aquele velho e bom rock and roll. Aí nessa hora eu falei, putz, eu podia fazer alguma coisa, né? Então na primeira exposição eu toquei uma ideia meio de Jimi Hendrix, assim, que ele usa no Little Wing. E na segunda exposição eu já fiz uma ideia ali do Led Zeppelin, então é legal, eu resolvi compartilhar esse momento que eu considero chave ali, porque são detalhezinhos que poucas pessoas pegam, né? Mas é uma curiosidade assim, muito legal, porque assim, é uma música simples, Sol maior, Lá menor, Dó e Ré, tipo 4 acordes, mas você vai pegando os detalhes que a própria letra te transmite, você já consegue criar um arranjo em cima disso, e você soma demais ali com o grupo, né? Com a própria composição, para a música em si. Então quis trazer para vocês esse detalhezinho, e quando você escutar essa música nesse disco ao vivo no Sesc Sorocaba, seja só ouvindo nas plataformas digitais ou pelo show mesmo no YouTube, preste atenção nessa música Sem Sintonia, que você vai perceber que eu faço ali essas citações ali, uma hora meio Jimi Hendrix, outra hora trazendo a ideia do Led Zeppelin ali, Starway to Heaven, né?
Certo? Então é muito legal esses detalhes, eu acho que é nos detalhes que tá toda a beleza, né? Essa sem sintonia aqui, tem uma hora que ele fala da letra da música que quer ouvir um jazz, né, tal. E aí eu vou na onda do baixista, né, a gente puxa um walking bass, eu saio fazendo umas conduções mais de jazz. Aí depois fala, onde está o meu rock and roll? Aí eu tô fazendo uma coisa para citar, né, alguma música de jazz, algum rock, né, aliás. E na hora tá bem no acorde do Lá menor, eu faço essa frase aqui que o Jimi Hendrix usa no Little Wing. Certo? Só que eu faço mais aqui, ó. Só para trazer uma pitada de rock, vamos ver se alguém vai pegar isso, né? E depois também, na segunda vez que ele fala a mesma coisa, nesse Lá menor eu já puxo um Led Zeppelin aqui. Certo? Só para dar uma citada, assim, para ficar uma coisa meio que no ar ali, vamos ver se alguém vai pegar essa ideia, beleza? Eu quero um jazz do Coltrane. Onde está o meu rock and roll? Você não liga pra trilha e o que tocar, tocou. Então eu vou gravar um react aqui agora do meu solo, que é um solo que o pessoal gostou muito, que é da música Fast Two, um improviso que rolou no final da música. Então como o pessoal está gostando muito desse solo, eu vou fazer um react dele aqui e vamos ver o que rolou aí. Indefectível, fast, outra estação não aguenta. Essa entrada o Matheus Canteri faz na versão original. Aí depois eu vou criando. Cromatismos. E teve uma notinha que eu passei que estava fora do tom, mas continuei. Mas ficou legal, os lances de corda solta, a palitada híbrida que eu já estava estudando dentro da linguagem, e a galera curtiu pra caramba, o próprio público, né? E a banda foi junto, cresceu. Um lance mais melódico, né? Dentro, né? Que eles são distrato, né? Então, a ideia é sempre com bloquinhos de acorde, mas para dar um efeito rítmico de groove, assim, né? Massa. E esse solo aqui a galera tá curtindo pra caramba, foi puta honra aí poder fazer esse improviso. Engraçado, né? Porque, como eu falei, a gente tem que escutar o contexto geral. Teve uma notinha, uns slides que eu fiz, uma notinha que saiu do tom ali, mas que eu continuei a ideia, você contorna aquele erro. Muita gente às vezes nem percebe, mas a gente que tocou ali sabe, né? Mas é legal ver esse lado humano também, não achar que tudo é um robô, que tudo é perfeito, né? Podia muito bem na mix e na master ter pedido pra arrumar, mas não ia ser eu, né? Ia ser uma coisa meio que mascarada, como se fosse aquela grama sintética, né? Às vezes é melhor a grama naturalzinha ali, que dá uma coceirinha, é sujo o pé mesmo, mas você sabe que é de verdade. Mas muito massa, né? Fazer esse react aqui. Aproveitando, pessoal, antes de encerrar o vídeo aqui, é o seguinte, eu tô com um projeto muito massa, um projeto novo chamado de Sessão de Diagnóstico Guitarrístico. O que seria essa sessão de diagnóstico guitarrístico?
é uma videochamada que eu faço somente eu e o aluno ali, tá bom? Onde ela dura mais ou menos 30 minutinhos, é gratuita, tá? Onde eu vou analisar toda a sua tocada, seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? As melhores estratégias de estudo que você pode implementar para você realmente conseguir chegar nos resultados que você almeja, né? Então é um diagnóstico, um raio-x completo de tudo que você pode fazer e traçar ali para você realmente evoluir. Então, para você conseguir ter essa sessão de diagnóstico gratuita diretamente comigo, você precisa passar por uma breve seleção, tá? Que você vai preencher um formuláriozinho, formulário mais ou menos de 2 minutinhos, eu vou deixar esse formulário aqui na descrição. Você preenchendo esse formulário e você passando nessa seleção inicial, eu entro em contato com você para a gente agendar a nossa sessão de diagnóstico. Então, uma videochamada individual, ela é gratuita, dura mais ou menos 30 minutinhos, mas você tem que passar por essa seleçãozinha inicial aí, beleza? Se você tiver interesse em saber como que funciona, clica no link aqui, que vai ser um prazer te ajudar a fazer um diagnóstico aí da sua tocada. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo, de entender os bastidores, de como que foi a escolha das guitarras, dos timbres, de tudo que nós vimos nesse vídeo aqui. E não deixe de conferir o show completo, né? E ver o resultado final de como foi. Só clicar no link da descrição que você já vai cair lá no show que está no canal do YouTube do Murilão. Tamo junto? Bora tocar? Deixa um like, um comentário, se inscreva no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos.